Olá, boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês para mais um culto da Igreja Evangélica do Caminho. Você que nos assiste pelo Facebook ou YouTube, curta, compartilhe essa live, deixe aí seus comentários e vamos fazer chegar essa mensagem no maior número de pessoas nessa noite. Eu quero convidar você para ler comigo um texto curto do livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 13, do verso 15 ao 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar o nome de Deus é justamente confessar o seu caráter, confessar os seus atributos, confessar as obras e louvar as obras que Deus tem feito. E eu acho que por isso nós temos muito que cantar, muito que louvar, porque ao redor de você foi Deus quem fez tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom. E a coisa mais bela, talvez, que Deus tenha feito foi nos amar, foi nos perdoar e aceitar dentro do seu reino, sem que houvesse em nós mérito nenhum, única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo, o seu Filho. E note que o texto não está falando, acima de tudo, sobre louvor, sobre oração, sobre ação de graças e sacrifícios, prática do bem. Não. O mais importante não é isso. O mais importante é através de quais mãos. Quem é que entrega isso a Deus? O escritor aos Hebreus está dizendo que vai ser recebido como culto, se for Jesus quem for entregar. Se tudo que sair da nossa boca e tudo que fizermos chegar em Deus através de Cristo. Vamos orar. Bondoso Pai, nada temos em nós que possa te agradar. Bem sabemos que nossos recursos intelectuais, o quanto nós sabemos, não é importante num momento como esse. Nossos recursos financeiros, o quanto possuímos, ou nosso padrão moral e ético, o quanto nos esforçamos e nos dedicamos, nada disso conta no momento em que nos achegamos diante de ti. Tudo é somente e tão somente por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Sozinhos somos perdidos e pecadores, mas em Cristo somos resgatados e perdoados. Somos salvos e por isso motivos nós temos de sobra para confessar e louvar o seu nome. Vamos louvar a Deus. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração.
de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos,
adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Hoje eu queria então finalizar esses nossos sermões em Gálatas e eu queria fazer um pedido. Eu queria que você está no Facebook e está no Instagram e no YouTube, que você que assistiu, que participou de todas as mensagens em Gálatas, se acusasse aí agora, fizesse um comentário, né? Quem sabe, será que alguém aí conseguiu pegar todas as mensagens de Gálatas, desde a primeira, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, e agora nossa última abordagem, capítulo 6, versículos 11 e 18. Se você conseguiu, te acusa aí, faz algum comentário. E mais, eu também queria dizer o seguinte, queria pedir que você comentasse como você sentiu essa experiência de em vários sermões de domingo nós abordarmos uma carta só. Quanto você aprendeu, o que aprendeu, como sentiu essa experiência. Gostaríamos desse seu feedback, ou no Facebook, ou no YouTube. Será um prazer para nós. Pelos nossos cálculos, esse é o 19º sermão na carta de Paulo aos Gálatas. São 19 pregações a respeito de uma carta somente, de um documento, e como a gente extraiu coisa boa dessa carta do apóstolo para a igreja não só da Galácia, que é uma região, então são várias igrejas, mas também para nós hoje. Então, Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 18, eu vou pedir só ali que me alcancem a Bíblia, porque hoje a gente fez um pouquinho diferente o programa, e né, com a participação da Carolina, a gente deixou a Bíblia na cadeira ali. Faz parte. Gálatas capítulo 6, versículos 11 até o 18. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem
em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Paulo, meus irmãos, chega ao final de sua carta. Depois desse longo percurso, chegamos no capítulo 6. Até agora, ele vinha ditando o documento para um secretário. Outros preferem a palavra amanuense, né? Porque essa era a sua prática. Mas a partir desse momento, ele pega agora a pena com a mão e acrescenta um texto que é um escrito seu, pessoal. Geralmente ele fazia isso para colocar num documento a sua assinatura, evitando falsificações. Segunda Tessalonicenses 3,17 mostra isso. A assinatura de Paulo no documento. Outras vezes, ele incluía no finalzinho do documento, que era escrito por um secretário, uma exortação ou até mesmo uma bênção apostólica. Mas aqui na carta de Gálatas, ele escreve um pouco mais. Quer dizer, a partir do versículo 11 é ele, e ele faz algumas frases bem interessantes que eu queria ver com vocês agora. Diversas sugestões já foram dadas para essa expressão aqui, letras grandes do versículo 11, com as quais Paulo escreve. Paulo, alguém disse, era uma espécie de escriba principiante, embora se saiba que ele não era um escriba, mas há uma tese de que ele estava começando a copiar documentos. Ou talvez Paulo estava mais acostumado ao hebraico e não tanto à escrita grega. Essa é uma tese levantada para o uso dessa palavra aqui, letras grandes, como se ele estivesse desajeitado ao escrever esse documento. Ou Paulo, quem sabe, tinha um problema de visão, como a gente viu isso já no capítulo 4, versículos 13 até o 15. No entanto, a maioria dos comentaristas entende que o uso que Paulo faz aqui da expressão letras grandes é deliberado, é intencional. Ou porque ele estava tratando os leitores como infantis, crianças na fé, imaturos por darem crédito aos judaizantes, ou ele queria enfatizar mesmo, né, chamando a atenção dos seus leitores. Uma espécie de paráfrase desse texto que Phillips escreve diz assim: reparai como propositadamente sublinhei essas palavras para vós. Ora, Paulo está então enfatizando nesse documento, em especial no seu final, os principais temas do Evangelho de Jesus Cristo. E ele se coloca aqui flagrantemente em contraste com os judaizantes, com quem ele lutou essa carta toda, chamando a atenção dos gálatas crentes. E assim ele vai tocar de novo no âmago, na essência da religião cristã, mesmo no final deste documento. Por isso que a gente repete, né, que Gálatas é uma carta circular. Circular não que ela passava por outros lugares, também as cartas costumavam naquela época, porque eram escassas e a cópia era difícil, circular em diferentes comunidades. Mas circular aqui no sentido do argumento e do tema, quer dizer, Paulo vira e mexe, volta de novo na mesma estrutura, no mesmo fundamento. Paulo vai destacar que o cristianismo, isso a gente deduz então desse trecho final, não é fundamentalmente uma religião de cerimônias externas. Mas o cristianismo é algo interior, espiritual, algo que cabe no coração. Então, Paulo vai lidar com esse assunto no final da carta, porque ele percebe essa tensão entre exterior e interior, o culto do coração e os atos cerimoniais. Os judaizantes, porém, estavam se concentrando nesse momento em algo mais exterior, no caso a circuncisão, e também, claro,
o fato de guardar a lei como algo obrigatório sem o qual ninguém era salvo, como vimos em Atos capítulo 15. Mas Paulo vai alegar que o motivo dessa atitude dos judaizantes está explícito aqui no versículo 12, e eu vou usar aqui a NTLH. Os judaizantes querem ficar orgulhosos de coisas de pouca importância. Vejam como a NTLH traduziu o versículo 12 a respeito da circuncisão. Coisas de pouca importância. E mais no versículo 13, Paulo dá outro motivo para os judaizantes exigirem a circuncisão. Vocês querem se gabar de terem colocado o sinal na circuncisão no corpo de vocês. Né? Quer dizer, os judaizantes queriam usar os gálatas crentes como troféu, quase como uma contabilização dos adeptos ou dos seus discípulos na medida em que cada um se circuncidava. Né? Então, vejam como Paulo é inteligente, né? e distingue aqui basicamente a intenção dos gálatas. Primeiro, uma glorificação da carne, e segundo, os gálatas que se circuncidavam viravam um troféu para os judaizantes. Ora, é verdade que Deus deu a circuncisão a Abraão. Sabemos disso, como inclusive um sinal da sua aliança, da aliança que Deus fez com Abraão, prometendo abençoá-lo e também todas as famílias da terra. No entanto, os judaizantes aqui estavam colocando a circuncisão como uma ordenança de importância central, sem a qual o homem não era salvo, insistindo que ninguém seria então salvo somente por Jesus Cristo. Ou seja, como uma operação externa e física, e essa é a pergunta que fica, pode garantir a salvação da alma? Ou ser condição indispensável à salvação de alguém? Será que as igrejas hoje, pensando nas cristãs, não estão às vezes muito preocupadas com estatísticas batismais? Lidando muito com números nesse sentido a partir dos atos exteriores de batismo que são praticados? Se gabando de tantas circuncisões ou batismos num determinado ano? Segundo o que Paulo expressa no próprio versículo 13, porque vejam o que ele diz aqui no capítulo 6, versículo 13, lá no final. Vocês querem apenas, que vocês se submetam à circuncisão para que os judaizantes possam gloriar-se na carne de vocês. Então está bem evidente, Paulo aqui percebe uma pretensão dos judaizantes de usar os gálatas circuncidados para contabilização de adeptos ou seguidores. O versículo 15 nos diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Vejam o contraponto entre exterior e interior, entre o formalismo, a cerimônia e o ato espiritual do coração. O que importa para Paulo é se uma pessoa nasceu de novo e se agora então é uma nova criatura. A circuncisão do corpo simboliza a circuncisão do coração. É um retrato do que acontece internamente, o ato exterior. Segundo Paulo, judeu, Romanos 2:29, é aquele que é interiormente. E a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra ou a lei, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. E aqui de novo fica evidente que a circuncisão, porque é uma obra, acaba dando um certo louvor para quem a pratica. E que na verdade a circuncisão do Espírito, pelo contrário, dá graças a Deus, porque é Deus quem a faz e somente Ele pode fazer. Nesse sentido, Isaías também é porta-voz da palavra de Deus. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa
no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Então que bom, porque mesmo quando Deus vê essa realidade, ele promete fazer um milagre. Mesmo quando ele vê algo meramente exterior, frio, que não reflete o coração, que não é espiritual no sentido de ser interior, Deus promete agir. Que bom, Deus é misericordioso e promete nos acordar e fazer uma obra como fez de fato na nova aliança. Jesus aplicou esse texto de Isaías 29, do povo que honra a Deus com os lábios e o coração está distante, aos escribas e fariseus do seu tempo, e inclusive denunciou a hipocrisia deles. Meus irmãos, somos tentados muitas vezes como igreja a cair num formalismo religioso, cheio de aridez, né? de postura desértica, morta, que marcou até uma boa parte da igreja na sua história mais medieval. A vida da igreja se defrontou com dificuldades grandes nesse sentido na época medieval. É da natureza do ser humano caído recusar aquilo que é real. Ele se sente exposto demais, ele se sente invadido demais, então ele tende a recusar aquilo que é real, que é interior, que é espiritual. E ele tende a fabricar uma religião externa, mais substitutiva, teórica, formalista e enfadonha, que seja mais fácil e mais cômoda, e que se limite também, quem sabe, ao espaço cultico público, às reuniões da igreja, consistido em atos mais externos e cerimoniais. Por isso, a nossa iniciativa de trazer o culto cristão para dentro de casa, onde a gente expressa a nossa fé com sinceridade, com verdade, diante dos nossos filhos, onde Deus faz sentido na nossa rotina. É um perigo nessa habilidade que o ser humano tem de terceirização, de não se expor, de não se engajar, de não abrir o seu coração, de recusar aquilo que é real e interior, construir uma religião formalista, nominalista, fria, enfadonha, mas fácil de manejar ao bel prazer do adepto e que eventualmente é deixada tão somente no culto público de domingo, no espaço físico da igreja. Que isso não aconteça conosco. Por outro lado, é importante dizer nesse assunto que uma igreja não tem mais poder simplesmente porque ela se afirma mais carismática ou ela afirma os dons do Espírito. Essa igreja tem apenas uma maneira um pouco diferente de entender os dons do Espírito e de se manifestar em relação a Deus em espírito. O poder, a gente não pode se enganar, não está na igreja, o poder está em Deus e não numa igreja A ou B, uma igreja específica. Meus irmãos, há muitos ainda iludidos a esse respeito, como se o poder de Deus estivesse disponível somente a certas pessoas, o que na prática acaba por usurpar o lugar de Cristo como cabeça da sua igreja. Então, quando eu faço essas ressalvas, eu faço no sentido de que aqueles que desenvolvem uma trajetória mais de igreja histórica, cuidem-se para não cair no formalismo. Mas que ao mesmo tempo aqueles que transitam mais por uma característica carismática não se tenham também como detentores dos dons ou da pessoa do Espírito. São características diferentes e ambas as igrejas podem errar, ou em um formalismo exagerado, ou em um entusiasmo emotivo também desproporcional. Além disso, Paulo vai escrever nesse documento, lá no seu final, que a essência da religião cristã é que ela é divina. Ela não é humana. Ou seja, o evangelho se baseia naquilo que Deus fez por nós e não naquilo que nós supostamente fazemos para Deus, porque Deus não precisa de nada. Essa é uma outra ideia que nem sempre é clara. Deus não precisa de templo, o universo é o seu templo. Deus é o criador de tudo e de todos.
Em Atos mesmo, quando Paulo estava em Atenas, ele disse: Deus fez tudo, ele não precisa de nada, ele é autossuficiente. Mas nós podemos sim servir os nossos irmãos. Por que eu digo isso? Segundo os judaizantes, a circuncisão era uma obra humana. E ela acabava obrigando, inclusive, o crente a não só praticar a circuncisão, mas a guardar a toda a lei, sob pena de não ter paz e certeza de sua salvação. Paulo argumenta que os judaizantes não podem, se forem sérios, crer que a salvação é uma recompensa pela obediência à lei. Sabe por quê? Porque nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, como diz o versículo 13. Então, estes que dizem que a lei é necessária para a salvação são os primeiros a não guardá-la. Lembra lá de Mateus 23? Jesus falando dos fariseus? Jesus disse: imitem as obras deles. Agora, aliás, guardem a lei como eles aguardam, mas não os imitem nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Eles ensinam, mas nem com um dedo querem tocar na palavra de Deus. Portanto, Paulo alega que eles sabem, os judaizantes sabem, que a salvação não é merecida. Nós não podemos fazer nada para recebê-la. Aliás, somos os primeiros a transgredir a lei. Qual era o motivo, então, dessa exigência legalista por parte dos judaizantes? Paulo explicita no versículo 12, com muita franqueza, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Que coisa impressionante Paulo diz aqui. A cruz se tornou um obstáculo. Quer dizer, a cruz se tornou um empecilho. Eles não queriam ser perseguidos por causa do evangelho, então ensinavam a lei sob pena de, crendo no evangelho, terem que abrir mão da lei. Mas o que há na cruz de Cristo que tanto enraivece o ser humano e incita, provoca a perseguição daqueles que pregam essa cruz? Versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas, Paulo escreve assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Meus irmãos, atenção agora. A cruz nos diz algumas verdades muito desagradáveis. Por exemplo, que somos pecadores. E que então, por isso, estamos debaixo da maldição da lei de Deus. E que não há nada que possamos fazer por nós mesmos para nos salvarmos. Nada na história diminui tanto o nosso tamanho, nossa envergadura como a cruz. Todos nós temos ideias exageradas a nosso próprio respeito, especialmente no que se refere à justiça própria, até que a gente se depare com o Calvário. É lá, diz John Stott, aos pés da cruz, que voltamos ao nosso tamanho normal. Estamos inchados, superestimamos a nossa condição até nos darmos conta que o justo sofreu pelos injustos e fez isso em amor até o final, mesmo quando era traído. É claro que ninguém gosta de ouvir isso. As pessoas sofrem com a humilhação de se verem como Deus as vê e como elas são de fato e não como imaginam que são. Ao contrário, as pessoas hoje preferem suas confortáveis ilusões e alienações para se sentirem melhor. E essas alienações ainda são retroalimentadas pelas mensagens vazias de tantos falsos profetas, também vivendo hoje, que são descritos por Deus assim, segundo Jeremias. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Por esses motivos, a cruz acaba sendo evitada. A alternativa, então, é tentar construir um cristianismo sem cruz, sem passar pelo evangelho, com o uso de clichês do tipo ame a Deus e ame as pessoas, e isso basta.
Afinal, o ser humano não é tão ruim assim. É o renascimento de um humanismo absolutizado. Essa tentativa não se opõe diretamente ao cristianismo, mas o distorce. Por isso, se você prega o Cristo crucificado, enfrentará oposição, será ridicularizado e será perseguido. Por quê? Por causa do orgulho humano. Paulo escreve no versículo 14 desse texto: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Para Paulo, a cruz não era uma coisa da qual ele procurava fugir, mas era motivo de orgulho. Ou seja, não é possível nos gloriarmos ao mesmo tempo em nós mesmos e na cruz, meus irmãos. Um caminho exclui o outro. Como consequência, nós, os crentes em Cristo, e o mundo, ou seja, a sociedade dos que não creem, nós nos separamos. Um foi crucificado para o outro. Antes ficarmos ansiosos em agradar o mundo, em obter louvor do mundo. Mas agora, Paulo escreve: o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, para este sistema. Ninguém entende adequadamente o Evangelho sem perceber que a fé cristã é, em primeiro lugar, interior e espiritual. E, em segundo lugar, uma obra da graça divina e não de obras humanas. Esses princípios valem para a Galácia do primeiro século, que abrange várias regiões, mas vale também para a igreja em todos os tempos. Por isso, no versículo 16, Paulo escreve: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui vemos que a igreja cristã desfruta uma continuidade direta com o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel. A igreja cristã é o Israel de Deus. A palavra grega aqui para regra é a famosa palavra cânon, da onde vem a palavra cânone. Significa vara de medir ou régua, que um carpinteiro usava com frequência. A igreja tem uma régua pela qual se orientar. E aqui, muito cuidado com essa perspectiva humanista, individualista e extremamente emotiva em que o ser humano está inserido hoje. Há uma regra. E essa regra é o cânon da Escritura. Ou seja, em especial a doutrina dos apóstolos que retomam os profetas, retomam a lei, interpretam a lei e culminam com a pessoa e a obra de Cristo. Segundo essa regra ou cânon, a igreja deve julgar a si própria e deve também reformar-se. Se essa regra é observada, Paulo aqui está escrevendo, a igreja pode ter certeza de duas coisas. Primeiro, a misericórdia de Deus, que é ao seu favor, e também a bênção de Deus. Como consequência, ela também vai desfrutar de paz e unidade entre os seus membros, porque é o que Paulo está a dizer no versículo 16. E aí, caminhando para o seu final, versículo 17, Paulo escreve: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A palavra grega aqui para marcas é estigmata. E esse é um tema bastante interessante, e em especial foi na Idade Média. Acreditava-se que essas marcas que Paulo tinha eram cicatrizes das mãos e pés de Jesus que agora haviam se manifestado em Paulo por causa da identificação profunda que Paulo tinha com Cristo e com o Evangelho. Francisco de Assis, por exemplo, disse dele que, contemplando as feridas de Cristo, teria ele visto algo semelhante em seu próprio corpo. Mas não vamos tão longe.
no início do século XX, nada menos do que 321 declarações dessas estigmatizações ou feridas aparecendo no corpo de gente piedosa foram feitas, foram registradas. Os ferimentos de Paulo aqui, porém, eram resultantes, provavelmente, das suas perseguições por amor a Cristo. Em sua segunda carta aos Coríntios, por exemplo, ele escreve que recebeu açoites sem medida, 5 vezes recebeu 39 açoites dos judeus, 3 vezes esses açoites foram com varas, e 1 vez ele foi apedrejado. Isso está em 2 Coríntios 11, 23. Alguns desses ferimentos e as cicatrizes que ficaram, talvez até tenham se manifestado na vida de Paulo antes de ele escrever essa carta. Ele já havia, por exemplo, sido apedrejado em Listra, que é uma das cidades da Galácia, onde fora abandonado como morto, em Atos 14, versículo 19. Estigmata também era uma palavra usada no grego secular para se referir à marcação de um escravo. É possível que Paulo tivesse isso em mente quando usou essa palavra. Talvez Paulo estivesse declarando que a perseguição e não a circuncisão era a autêntica tatuagem cristã. A perseguição de Paulo era a autêntica marcação cristã de um apóstolo do Evangelho. Essas marcas de Jesus eram o fundamento para ninguém, então, molestar a Paulo, para teóricos, para pessoas que eventualmente não haviam entendido o Evangelho. Ninguém questione a minha autoridade, parafraseia o bispo Lightfoot. O apóstolo queria que os falsos mestres apenas o deixassem em paz, porque ele não havia, em nenhum momento, evitado perseguição ou dor por causa da cruz de Cristo. Paulo era fiel a Cristo e fiel ao Evangelho. Por fim, Paulo havia iniciado a sua carta, e por que não dizer, nós havíamos iniciado essa trajetória toda, lá no capítulo 1, com uma saudação costumeira da parte de Paulo, a saudação da graça no versículo 3. Depois, lá no começo, Paulo prossegue, admirando a repentina posição de abandono daqueles crentes gálatas a esse evangelho da graça, trocando-o por outro que não é evangelho. Por esse motivo, meus irmãos, toda a carta de Paulo acaba sendo dedicada ao tema da graça de Deus, ao seu favor imerecido para conosco, pecadores. E esse tema também ocupa o final desse documento no último versículo, versículo 18. A característica autêntica do Evangelho, nesse sentido, podemos dizer, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a característica autêntica do pregador do Evangelho é carregar as marcas de Jesus. Isso se aplica, meus irmãos, a todo o povo de Deus. Aqui somos chamados a nos unir a Paulo numa mesma missão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Eu queria que nós orássemos nesse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, viva e eficaz, penetrante como um martelo e poderosa para desfazer e construir, para derrubar e reerguer. Nós invocamos o teu nome nessa noite e pedimos, Senhor, que essa tua palavra gere vida, libertação, transformação, inspiração na vida de cada um de nós. Obrigado pela boa notícia do Evangelho, do favor de Deus, sendo nós ainda pecadores. E a partir dessa boa notícia, Senhor, nos usa para comunicarmos essa boa nova a todos aqueles que estão ao nosso derredor. Abençoa nessa noite cada família, cada lar, cada casa, cada jovem, cada criança, cada casal, cada idoso.
Abençoa os nossos irmãos, Senhor, que estão hospitalizados, doentes, enfrentando desafios de todo tipo, quem sabe até perseguições. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que se reúne hoje à noite, abençoa os irmãos da igreja do caminho, guarda cada um de nós e que a tua boa mão esteja sobre todos. Te agradecemos por tudo, por Jesus teu Filho. Amém.